Bom dia, mais um Café com Palavra por aqui nessa manhã, né? Manhã maravilhosa de quarta-feira. Deus preparou um dia maravilhoso para nós, né? As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E nesta manhã, né, estão se renovando as misericórdias do Senhor. Pai, Senhor, Dani, bom dia. Senti sua falta ontem, Dani. Pai, Senhor, Maria Tereza, bom dia. Nós vamos, né, dar continuidade ao nosso caminhar dentro da palavra do Senhor, né, falando de sabedoria. Bom dia, Eliane. Pai, Senhor, seu cafezinho tá aí, meu cafezinho tá aqui, a Bíblia tá aqui, né, e vamos desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para nós, né. Hoje eu não consegui entrar no horário, né. Bom dia, Pai, Senhor, oração frutífera, Marcela, Pai, Senhor Jesus. Nós estamos esses dias, né, caminhando dentro da maravilhosa palavra do Senhor, a qual Deus tem falado muito conosco sobre sabedoria, né? Nós temos caminhado dentro desse tema, tem sido de grande valia, tem sido coisas assim, estrondosas que Deus tem trago para a nossa vida. E nós vamos, né, desfrutar, né, do que o Senhor tem falado, do que Deus tem trago no nosso coração. Bom dia, pessoal do TikTok, Deus abençoe. E nós estamos aí, né, desde segunda-feira, nesse tema da semana, né? Nós estamos desde segunda-feira, né? E nós vamos encerrar na sexta-feira, se assim o Senhor Deus nos permitir, né? Na sexta pela manhã. Nós vamos dar continuidade no livro de Provérbios, capítulo 8, né? Vamos no versículo 11, né? Versículo 10, na verdade. Vamos no versículo 10 em diante, né? Para dar continuidade àquilo que o Senhor tem trago. A palavra de Deus vai dizer: prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Gente, é só aqui. Bom dia, pastor Rafael. Pai, Senhor Jesus. Bom dia. Quando a palavra de Deus, né, vai dizer em Provérbios, no capítulo 8, né, versículo 10, isso aqui a gente tem como uma lição, é algo muito grandioso para a nossa vida, né? Nós temos falado, né, que a sabedoria, né, ela é justificada por suas obras, né? Nós precisamos, ela é comprovada, ela é como se fosse o ouro, né, que passa no fogo e ele vai se apurando, ele vai ficando mais e mais, né, apurado quando ele é passado ali aonde? No fogo. A nossa sabedoria, ela precisa, né? Ela vem acompanhada, a sabedoria que nós adquirimos vinda do Senhor, ela vem acompanhada de um conjunto de conhecimento não humano, conhecimento do Senhor, e vem, né, com ela várias coisas. Nós sabemos que a palavra de Deus nos orienta, a Bíblia diz: se alguém tem necessidade, né, de sabedoria, peça a Deus, né? A Bíblia fala, né, a sabedoria, ela está gritando, ela está nos altos gritando, né, vinde, né, vocês, a qual, né, tem necessidade de sabedoria. Ou seja, nós aprendemos aqui que a sabedoria é Jesus, né? A sabedoria, no capítulo 8, né? Mais pro finalzinho do capítulo 8, nós vemos que a sabedoria é Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele estava junto com o Pai, né? A Bíblia vai dizer, né? Ele preparou ali, ele tudo junto com o Pai. Ele assistia e se alegrava com aquilo que o Pai estava criando. Bom dia, Mabel, Pai, Senhor Jesus. Então nós sabemos que o Cristo verdadeiro, o nosso Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, ele é a sabedoria. A sabedoria, como nós dissemos, né? Não é somente um conjunto de conhecimento, não é algo que você pode pagar para adquirir, né? Quando eu falo pagar, você pagar investimento num curso, investimento em algo como nós fazemos aqui na nossa vida terrena. A sabedoria do Senhor, né? Ela é adquirida quando nós andamos no caminho do Senhor e dedicamos tempo ao Senhor, tempo de qualidade, né? Não é nós chegarmos na presença do Senhor já apressadamente para sair. Por quê? Quando nós adquirimos a sabedoria, ela vem acompanhada, como nós podemos observar aqui, ó, no versículo 10 e 11. Prefiram a minha instrução à prata. Ou seja, é mais valioso que qualquer coisa que você possa adquirir, né? É mais valioso que qualquer coisa, porque uma pessoa com sabedoria, né, a palavra de Deus vai dizer que ela pode livrar várias outras pessoas de situações terríveis, né? Tem um texto que fala sobre isso, né? Que teve um homem sábio, né? Que pela sua sabedoria ele conseguiu dar livramento a um povo.
E nós sabemos que a sabedoria, ela, né, é justificada pelas obras, ou seja, tudo que você recebe de Deus, a sabedoria que jorra do trono do Senhor na nossa vida, você vai ter oportunidade para que essa sabedoria ela seja o quê? Ela seja expandida, ela seja, né, ali, mas não é para que você fique em evidência, é para que Cristo fique em evidência, porque quando a sabedoria de Deus ela está sobre a vida de alguém, quando o Senhor ele derrama essa sabedoria, nós sabemos que muitas vezes nós olhamos e falamos assim, nossa, mas que como a pessoa fala bem, às vezes nós ficamos assim maravilhados, mas não tem nada a ver com a pessoa. É o próprio Espírito Santo de Deus, é o próprio Jesus, com todas as suas características e qualidades, a qual decidiu, né? Porque o Senhor ele faz da forma que ele quer, decidiu derramar a sabedoria, entregar a sabedoria. E Deus ele faz o quê? Prepara oportunidades, ele prepara tempo e ele prepara para que a sabedoria ela seja ali também passada adiante. Por quê? Aquilo que nós recebemos de graça nós o quê? Entregamos, né? Então, quando nós recebemos algo do Senhor, nós recebemos a palavra de Deus, o que nós temos que fazer? Nós precisamos passar adiante o conhecimento que vem através da palavra do Senhor. E com você lendo a palavra de Deus, né? Não é lendo, eu falo que um dia eu estava lendo a palavra de Deus e o Senhor falou assim, você está competindo com alguém? Porque eu li ali na velocidade da luz, né? Eu lendo a palavra, eu lembro disso até hoje. Na velocidade da luz, querendo, e o Senhor falou assim, não é assim. Bom dia, Tatiana, paz Senhor. Se você quer encontrar, né, as pérolas, os tesouros ali, as chaves, né, que tem chaves na palavra de Deus, a gente precisa desfrutar. É como se você estivesse comendo um prato muito saboroso, a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter tempo. Por quê? Não adianta nada eu pegar a palavra de Deus e eu somente ler. Eu preciso que o Espírito Santo de Deus venha trazer o discernimento, venha me trazer o entendimento sobre aquela palavra. E quando a Bíblia vai dizer aqui, né, prefiram a instrução à prata, é porque tudo que você adquirir aqui vai ficar. Tudo que você, a Bíblia diz que a sabedoria, ela é eterna, né? A sabedoria é Jesus. O que você adquire aqui com o seu conhecimento, com o meu conhecimento, se você tiver o conhecimento de algo, pode ser até uma receita, algo que você aprendeu, isso tudo vai servir para aqui. Mas quando a sabedoria vem de Cristo, ela leva você à eternidade. A sabedoria que vem do Senhor, ela leva você à eternidade. Por quê? Ela vai te livrar em situações difíceis, ela vai estar com você em tempos difíceis e ela vai te dar o discernimento de como agir, como fazer em determinadas situações. E quando a palavra vai dizer aqui, prefiram, né? É porque você pode escolher. Você pode escolher ter a sabedoria de Deus ou você ficar lutando para conseguir algo que vai perecer, né? Não que você não é a favor do estudo, nada disso, gente, não é nada disso. Não, a gente não precisa isolar as coisas daqui, dessa terra, enquanto nós vivemos aqui. Mas as coisas de Deus, a sabedoria que vem de Deus, o que nós buscamos de Deus, ele tem que estar em evidência, é superior àquilo que nós temos aqui. Não pode ocupar o primeiro lugar da nossa vida o conhecimento terreno. Nós não podemos deixar os desejos, as coisas deste mundo tomar o lugar daquilo que o Senhor quer que nós façamos. Porque por mais que você estude, por mais que você se esforce, por mais que você venha a adquirir, né, ter na sua vida coisas que vão dizer que você, né, conseguiu, que você venceu, porque para o mundo é assim, você vence quando você tem uma casa boa, quando você tem um carro bom, né? Não cabe na mente de ninguém. Bom dia, irmã Elza, paz do Senhor, João, a paz do Senhor. Não cabe na mente de ninguém, é até estranho. Tem pessoas que olham, nossa, mas Jesus, quando ele chamou os discípulos, eles perguntaram assim, mestre, tu moras aonde? Ele falou, vem ver, né? Na época em que Jesus nasceu, não cabia na mente de ninguém, né? Até os judeus, até hoje, muitos têm dificuldade, eles não aceitam, porque na mente deles, eles esperavam o quê? Um rei, né? E esse rei vindo o quê? Com toda a sua pompa e glória, mas ele veio com toda a sua pompa e glória, mas com a sabedoria do alto. Ele não veio satisfazer nem os meus interesses e nem os seus interesses. Ele veio satisfazer os interesses do Pai, manifestando toda a sabedoria do alto. E quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que é difícil para a humanidade, para nós entendermos, como um rei nascer numa estrebaria, nascer ali junto, né, praticamente com os bois, com os animais. Como? Nascer numa manjedoura. Como assim um rei? Então isso
Não cabe na mente humana. E dadas essas coisas, o que a palavra vai dizer? Prefiram a minha instrução do que a prata e o ouro, né? Que vai dizer, né, mais à frente aqui. Prefiram, ou seja, você pode escolher, ou você tem a sabedoria que vem do alto. Se você tiver numa situação que você tiver que escolher, prefira aquilo que vem do Senhor. Porque muitas vezes você vai ter posses, você vai ter isso, vai ter aquilo, mas você não vai ter sossego. Eu não estou fazendo aqui apologia à pobreza, nada disso. Né? Nós sabemos que a prosperidade é dom de Deus, mas isso nem sempre quer dizer riqueza. Prosperidade, ela não quer dizer riqueza. Tem pessoas que são prósperas, elas são abençoadas e, porém, você olha, elas não são ricas, mas elas são prósperas, né? Nós temos que saber separar. Prosperidade e riqueza são coisas totalmente diferentes. Que quando fala de prosperidade, as pessoas já levam logo pro lado da riqueza. Mas tem pessoas que são ricas que elas não têm paz, elas não têm sossego, elas não têm tranquilidade, elas não conseguem dormir direito. Então isso não é prosperidade, é só riqueza, né? Eu já orei por pessoas, né? Já acompanhei um tempo em oração, né? Dentro da minha cidade, de situação assim muito boa, né? Financeiramente, eu digo situações financeiras elevadas, e a pessoa fala, eu trocaria tudo isso que eu tenho para mim ter paz, para mim ter sossego. Então, quando a Bíblia diz, né, que é melhor você preferir a sabedoria que vem de Deus, porque se Deus quiser prosperar você em todas as áreas, inclusive no financeiro, Ele vai fazer. Se Deus tiver algo preparado para a sua vida, também na área financeira, Ele vai te dar. Né? A Bíblia diz que Deus ele quer, né, que te vá bem em todas as coisas, mas nós precisamos estar preparados, porque muitas vezes o que nós fazemos, nós queremos colocar o carro na frente dos bois. Nós deixamos de buscar o Senhor e aqui tem bênçãos que nós recebemos. Pai, Senhor, Priscila, bom dia. Tem bênçãos que nós recebemos que muitas vezes o Senhor ele vê, ele avisa até que essas bênçãos podem nos afastar do Senhor se o nosso coração não estiver totalmente nele. Então, quando a sabedoria do Senhor, ela vem sobre a nossa vida, Deus ele começa a trabalhar na nossa vida, entregando sabedoria, entregando, mas óbvio, né? Como nós temos falado aqui, a sabedoria vem para aquele que busca, porque nós vimos no comecinho do capítulo 9, né? Que eu dei uma passada ali para a gente entender um pouco aqui. Como você está preparado o banquete foi servido, eu preciso ter o interesse. Jesus já manifestou tudo que ele tem para manifestar, já foi manifesto e oferecido. O Pai nos entregou. O que eu vou fazer? Será que eu vou ter a capacidade de querer buscar a sabedoria que vem do alto? Será que eu vou querer? Por quê? Porque Deus, a Bíblia diz, chegai-vos ao Senhor e ele se chegará a vós. O Senhor, a sua ação diante de Deus tem uma reação do Pai. A sua ação de busca pelo conhecimento tem uma reação do Senhor. E quando nós vemos aqui, ó, ainda no 10, ela fala, ó, prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro. Prefira, se você tiver que escolher, prefira a sabedoria que vem de Deus do que, né? Porque tem coisas que vão ficar aqui, né? Vai ter coisas que se você adquirir, você pode até se perder, né? Deus vai prosperar? Sim, Ele vai trazer algo para a sua vida? Vai, mas é necessário primeiro as bases estar firmadas no Senhor. Porque se nós não tivermos sabedoria para lidar com situações, pessoas, convívio, o que nós vamos fazer? Nós estamos fazendo sacrifício de tolo. Pensamos que servimos ao Senhor, pensamos que andamos com o Senhor, mas não usamos de sabedoria e perdemos muito, muito, muito diante de Deus. Porque verdadeiramente o que importa é o que Deus nos ordena fazer. E a palavra vai dizer no versículo 11, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Olha isso, né? E ainda assim tem muitos que não a buscam. A sabedoria que vem do Senhor. Entrei atrasado, irmã, você está fazendo a leitura em que livro da Bíblia? Provérbios capítulo 8, irmã. Nós estamos agora no versículo 11 do capítulo 8. E a palavra vai falar, ó, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela, né? E nesse tema aqui, nós estamos falando hoje, né, nós, dentro desse tema da sabedoria, hoje nós falamos aqui a comparação. Às vezes, se você quiser comparar, né, a sabedoria que vem do alto com qualquer outra coisa aqui embaixo, você não vai conseguir. Porque, como nós falamos ontem, ela não tem preço. E hoje nós estamos aqui comprovando na palavra. Aquilo que você adquire do Senhor, você não tem como colocar preço. Por quê? Uma faculdade você paga. Um conhecimento terreno você paga. A sabedoria de Deus, você tem que andar nos caminhos do Senhor. E o que a palavra vai dizer dentro disso? Nós aprendemos aqui nessa semana que
Aquele que quer sabedoria, ele anda nos caminhos do Senhor, ele aborrece o mal. Ele não se inclina para o mal. Ele não se entrega ao mal. O que é o mal? Tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus é mal. Às vezes é um mal até que parece bem, você olha assim, parece que não tem problema não tem nada a ver. Mas se você usar de sabedoria de Deus, você não vai cair naquela armadilha, né? Pai Senhor, Elisete, bom dia. Se você usar com a sabedoria que vem do alto, você não vai cair naquele laço, né? Às vezes é necessário usar de sabedoria, porque muitas vezes nós falamos o que não deve, pensamos o que não deve e cultivamos no nosso coração, né, coisas que não deve, né? E a palavra de Deus vai falar, né, no versículo 11, quando ela fala, nada do que vocês possam desejar compara-se a ela, não tem, né? E no 12 fala, eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Gente, olha que interessante isso, a sabedoria mora com a prudência. Gente, que maravilha é uma pessoa prudente. Uma pessoa prudente, ela evita muitas coisas ao redor. A prudência é você tem que ter o discernimento de saber o seu tempo de falar, o seu tempo de entrar, o seu tempo de sair, o seu tempo de agir, né? A sabedoria caminha, ela mora com a prudência, ou seja, elas estão na mesma casa. A sabedoria que vem de Deus está no mesmo ambiente que a prudência. Não tem como você falar que é sábio, né? E a Bíblia ainda vai dizer, ninguém seja sábio aos seus próprios olhos. Quem vai dizer se você é sábio ou não são outras pessoas, mas você nunca pode olhar e falar assim, eu tenho sabedoria, eu sou sábio. Não. Seja a boca dos outros que te louvem e não a sua. É assim, porque se não for assim, a glória não é de Deus, né? E a palavra de Deus, ela vai dizer, ó, moro com a prudência, tenho o conhecimento que vem do bom senso. O bom senso, ele te livra de cada armadilha. Ele me livra, ele livra você. Ele te põe num posicionamento daquilo que o Senhor realmente preparou para a sua vida naquele tempo. Porque o bom senso nos diz se é para nós ou não. O bom senso nos faz entender se aquilo verdadeiramente é para nós ou não. Eu preciso ter bom senso para entender, não, esse lugar aqui não é meu. Né? O insensato não consegue. Todo mundo precisa ficar chamando a atenção dele. E às vezes é por falta de quê? De sabedoria, da sabedoria que vem do alto, né? E às vezes, muitas vezes, a falta da sabedoria traz o que? Até vergonha. Traz vergonha no ambiente de trabalho, traz vergonha no ministério, traz vergonha. Por quê? Quem não age com sabedoria, ele não pratica, ele não tem bom senso e não tem o conhecimento. O conhecimento vem de onde? Do bom senso. E se você não pratica a sabedoria, né, não tem aquela sabedoria que vem do alto, não tem como você ter o bom senso e nem o conhecimento. Porque é um conjunto de obras, né? É um conjunto de obras, todos caminham junto para a glória do nome do Senhor. Alguém está entendendo? E a palavra de Deus, ela é pura, ela é clara, ela é limpa, ela é transparente, né? Ela não faz curva nem para mim e nem para você. O verdadeiro evangelho de Cristo, ele fala tudo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos ouvir. Porque nós queremos o quê? Ter o nosso ego massageado. Nós queremos ficar sendo elogiados. A nossa carne quer o quê? Quer que alguém fale coisas boas. Enquanto o Senhor fala assim, vai buscar. Você está buscando pouco, você está orando pouco, você está se dedicando pouco. Você está gastando mais tempo no seu celular do que com a palavra. Qual você tem pegado mais na sua mão? E o Senhor, ele vem falando isso com a gente na palavra. Toda vez que a gente abre a palavra, a gente entende isso aí, né? Tem cafezinho aí, gente? Tem café aqui. E a palavra de Deus, ela vai dizer no versículo 12, né? Continuamos no 12, terminamos o 12. Temer o Senhor é odiar o mal. Você não vai conseguir adquirir sabedoria que vem do alto se você andar no mesmo caminho que o mal. Não tem como. Ou eu ando com Deus, ou eu caminho com o Senhor, ou eu caminho no caminho do mal. Você vai encontrar Jesus onde? No caminho da justiça. Você vai achar Jesus onde? No caminho da justiça. Ele é a justiça, ele é a paz, ele é o príncipe da paz. Um lugar falto de sabedoria, falto de bom senso, falto de entendimento, começa a chegar pensamentos trevosos, pensamentos de morte, palavras de morte. Nós, se tivermos a sabedoria que vem do alto, nós vamos ter o bom senso de saber usar as palavras certas na hora certa, não proferir palavras de maldição.
E por que nós estamos nesse tema? Logo após nós estudarmos, nós falarmos sobre o poder da nossa palavra, para que nós não venhamos perder aquilo que nós já adquirimos até aqui. Deus tem nos ensinado, Deus tem nos dado tempo para aprender dentro da palavra. Nós ainda temos tempo. Mas é que um dia a porta se fecha. Está muito perto, os sinais estão aí, estão em evidência, né? Nós ainda temos tempo, né? E a palavra de Deus, ela está exposta. O que é a sabedoria? É a palavra. A sabedoria é Jesus. A sabedoria está aí clamando, gritando e falando: venham vocês que são falta de sabedoria, de entendimento, venham inexperientes. É Jesus, é a sabedoria. E quando a Bíblia vai dizer aqui, ó, temer o Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Aqui já tem uma receita aqui já pronta. Quando a Bíblia vai dizer que temer o Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância. Olha isso, a sabedoria não suporta o quê? O orgulho. São duas coisas que caminham afastadas uma da outra. Se você viu alguém arrogante, além atrás daquela arrogância estar vindo uma grande ruína, não há sabedoria nele. Sabedoria que vem do alto, né? Bom dia, João Pai, Senhor. Pode ser uma pessoa muito estudada, que tem diplomas, tem vários, vários cursos, tem um conhecimento aqui, terreno amplo. Pode ser uma pessoa extremamente dedicada em estudos, mas se ela não tem a palavra do Senhor como principal, se ela não anda nos caminhos do Senhor, ela não tem como receber a sabedoria que vem do alto. Vai ser uma pessoa cheia do conhecimento terreno e vazia do conhecimento que traz o que? A sabedoria que vem do alto, que é Jesus. Nós só conseguimos adquirir essa sabedoria que é Jesus andando no caminho dele. Você consegue ter uma amizade com alguém sem conhecer essa pessoa? Eu não consigo. Com Jesus é a mesma coisa. Para você ter uma amizade, uma intimidade, nem é amizade, é intimidade, né? Íntimos de Deus. Você precisa de quê? Convivência. Não tem como você falar assim: ah, mas eu conheço Jesus. Como assim eu conheço Jesus se eu não passo tempo com ele? Eu não gasto tempo com ele. Eu não paro para ouvir o que ele vai falar. Porque uma amizade, você fala e você ouve, né? Mas como que eu sou amigo? Então, se você não tem um tempo para intimidade com ele, não tem como falar que a gente é amigo. Imagina a Tati. A Tati fica tricotando. Então não tem como. Como que vai ser amigo se você não gasta tempo, não é você ficar o dia todo pendurado, não é disso que eu falo. Mas um amigo mesmo, amizade verdadeira, é ligado ali até através da alma, de sentimentos, de coisas que... amizade vinda de Deus, tá, gente? Eu não falo de coisas que... amizade vinda do Senhor. Ela traz paz, ela traz equilíbrio. É a mesma coisa. Quando a Bíblia vai dizer aqui, odeio o orgulho e a arrogância, alguém que é arrogante, ele não está andando. Se ele não está andando com Deus, a arrogância está ali. Ele pode falar que conhece o Senhor, mas de ouvir falar. Porque quando você conhece verdadeiramente o Senhor, você é transformado por ele. Há uma mudança, né? Ah, mas eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus. O que prova a sua fé? Cadê as suas obras que provam que você realmente tem fé no Senhor? E quando a Bíblia vai dizer aqui, nós continuamos no 13. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso, né? Ou seja, tem comportamentos que o Senhor ele não aprova. Além de a sabedoria, ela não fazer parte, né? Não andar, ainda odiar o orgulho e a arrogância, tem comportamentos que não são de Deus. Falar perverso é o falar maligno. São coisas que não andam junto com a sabedoria. Aquele falar com injúria, falar maligno, perverso. Perverso, ele está sempre procurando algo, é uma perversidade para cometer. É uma pessoa que do lado de dentro, ela está contaminada. O perverso é aquele que tem o coração contaminado pelo mal e não procura limpar, não procura tirar. Porque nós viemos da onde? De um tremendal de lama. O Senhor nos tirou de um tremendal de lama. Ele firmou os nossos pés, o que é sobre a rocha. Então, se o perverso, né, ele fala perversidade, aquele que está na presença, ele fala o que? Palavras de bênçãos, palavras de sabedoria, né? E nós vamos aqui no 14. Meu é o conselho sensato.
A mim pertencem o entendimento e o poder. Olha quantas coisas caminham lado a lado com a sabedoria. É o bom senso, é o conhecimento, é o entendimento. E a palavra de Deus, ela fala aqui, ó, o entendimento e o poder. O que eu falei ontem? Quem tem sabedoria do alto, né? A sabedoria exerce governo. A sabedoria exerce governo sobre a vida dele e ele exerce governo ele sem querer. Ele exerce governo sobre situações, sobre ambientes, sem perceber até por causa da sabedoria. Porque às vezes num ambiente de fúria, num ambiente de tristeza, num ambiente... A sabedoria que vem do alto na vida daquela pessoa chega para trazer um equilíbrio. É um equilíbrio para aquele ambiente. Às vezes vai pegar fogo a situação, mas chega alguém com a sabedoria que vem de Deus e aquele lugar é o quê? É o equilíbrio, mas são um conjunto de coisas. É o entendimento, é o conhecimento, é o bom senso, são palavras, né, de sabedoria. E quando a palavra de Deus fala, né, meu é o conselho sensato, é um conselho realmente que o insensato, tudo que ele fala, nada se aproveita. Nada se aproveita, né? A falta do bom senso coloca a pessoa que a passar vergonha, né? Mas o conselho sensato só vem de Deus. E aqui nós vemos, ó, por meu intermédio, reis governam. Não foi o que eu falei ontem? A sabedoria exerce governo. Por intermédio dela, os reis governam. Por quê? A Bíblia vai dizer, e as autoridades exercem justiça. Também, por meu intermédio, governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura, encontra. Quem encontra sabedoria? Quem procura. Você não vai adquirir sabedoria se você não procurar. Quem é a sabedoria? Jesus. Ele é a sabedoria, né? Nós descobrimos ali, em Provérbios aqui, no mesmo capítulo. Jesus que é a sabedoria, ele era o arquiteto quando o Pai construiu e fundou tudo que nós vemos. Ele era o arquiteto, diz a palavra, estava com Deus se alegrando de tudo que o Pai fazia. Ele é a sabedoria. Ele odeia o mal, ele aborrece o mal. Quer adquirir conhecimento? Busca o conhecimento, busca Jesus. E você vai ter sabedoria para resolver situações, para resolver causas, para trabalhar no seu trabalho. O Senhor vai fazer você se sobressair. Deus vai te dar uma ideia para você, e essa ideia vai te abrir portas que você muitas vezes não está esperando. Deus vai te dar uma ideia. Deus vai trazer sobre você uma luz, um direcionamento. E a palavra de Deus vai dizer, ó, amo os que me amam. Ama quem? Os que me amam. Parece duro ouvir isso, mas é verdade. E não adianta, se a gente for falar hoje em dia, tem pessoas tão feridas que se falar assim, nem todos são filhos. Tem criatura e tem os filhos. As pessoas se sentem ofendidas, mas não, é a palavra de Deus. E a gente não tá aqui 7 horas da manhã num frio, e hoje tá muito frio aqui, eu não sei aí, aqui tá frio. 7 horas da manhã num frio terrível para massagear o ego de ninguém. É ruim, de jeito nenhum. A gente está aqui para falar o que está escrito na palavra. Porque é isso que vai te alimentar, é isso que vai me alimentar. Se eu, né, vier aqui com o intuito de abrir live para aparecer, para ganhar visualização, seguidor, gente, pelo amor de Deus, eu não tenho paciência para isso, não. Eu não tenho paciência para isso. E a palavra de Deus, quando fala, quem me procura encontra, é porque tem que ter uma ação sua para ter uma reação de Deus. Deus está esperando a sua ação. Como você tem buscado? Como você tem chamado o Senhor, né? Como você tem chamado, Senhor? Você tem chorado na presença do Senhor? Tem dado tempo, tem tido tempo de você chorar na presença dele? Né? Tem lágrima na sua oração? Você tem derramado lágrimas diante do Senhor? Pai Senhor, Ariel, bom dia. Que saudade dela, gente. Você tem derramado lágrimas na presença do Senhor? Porque a sabedoria de Deus é isso. Você chega, quando ele diz aqui no versículo 17 de Provérbios 8, amo os que me amam, a quem me procura, me encontra. Então, nós precisamos procurar, nós precisamos dar o nosso passo, buscar. Não adianta nada eu falar que eu amo, né, mas eu não busco. Eu vou falar que eu amo, mas eu não dedico tempo. Como assim eu tenho um amigo, né, a não ser que seja eu que sou ruim para responder o WhatsApp, entendeu? Mas o Senhor Jesus, ele é o quê? Ele é a luz, ele é a graça. O Senhor Jesus, ele espera
que no seu contato com Deus, no seu primeiro contato, quem é o seu primeiro contato? É o seu celular. O seu primeiro contato, quando você abre seus olhos ali, eu espero que seja na madrugada. Quem é o seu primeiro contato? É o primeiro, é o amor da sua vida? Porque é o amor da minha vida, meu Jesus. É Ele. Às vezes você vai falar, Senhor, eu vim aqui só para adorar o Senhor. Eu só estou aqui para lembrar o Senhor, porque a palavra de Deus fala que nós temos que lembrar Ele. Não é cobrar, é com amor, relacionamento. Relacionamento. Mas você não está falando de sabedoria? Sim, mas a sabedoria, para a gente encontrar a sabedoria, nós precisamos andar no caminho do Senhor. E para andar no caminho do Senhor não tem como se você não tiver intimidade. A intimidade que você tem com Deus, ela faz você dar um salto há muitos anos à sua frente. A intimidade que você tem com Deus, ela te livra de laços mortais que você nem sabia que estavam armados. Porque na sua intimidade com o Senhor, quando você dobra o seu joelho e começa a se entregar verdadeiramente no Pai, nada em volta mais faz sentido. Nada em volta faz sentido. Naquela hora ali é você e Deus, é eu e Deus, e nada tem tanta importância quanto aquele momento tão íntimo com o Pai que nós passamos, né? E a Bíblia diz aqui, ó, comigo estão as riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras, ou seja, são separadas, né? Eu falei que o quê? A prosperidade não é riqueza, não. Elas estão separadas. Prosperidade é o quê? É dom de Deus, né? Tem rico que não tem saúde para comer nada que ele tem o dinheiro para comprar, não tem sono para dormir na cama, né, milionária que ele for comprar, entendeu? Então riqueza e prosperidade é diferente. E quando ela fala, ó, a sabedoria falando, né? A sabedoria que é Jesus, né? Falando, comigo estão riquezas e honra. Ele vai dar a quem ele quiser. Riqueza e honra, né? E eu ainda acho que a honra é muito mais importante que a riqueza, né? Prosperidade e justiça duradouras, porque a justiça do homem, ela dura só por um segundo, ela dura só por um momento, mas a justiça de Deus não, que ela é dura, ela vai se estendendo, porque é Deus quem justifica, né? E nós vamos, quando a Bíblia diz aqui, ó, nós vamos mudar aqui, nós vamos lá em Crônicas, né? Vamos terminar aqui. O que eu ofereço é superior à prata escolhida, nós já falamos sobre isso. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Você precisa, eu preciso, nós precisamos amar o Senhor, né? Mas o amor, ele precisa ser provado, né? Qual a maior expressão de amor que nós recebemos? Foi a cruz, foi quando Jesus se entregou. Jesus às vezes a gente fica assim, igual quando a gente é novo, né? Que começa a namorar, fica querendo que prova que ama, né? Quem é casado aí deve lembrar, né? A gente fica falando de que ama, mas quando você conhece a Cristo, você descobre um amor muito maior que esse. E você não precisa pedir prova, porque ali na cruz ele já provou o seu imenso amor por mim e por você. E continuando falando sobre sabedoria, hoje nós vamos aqui, já no final, né? Nós estamos aqui já para encerrar a live, mas nós vamos aqui deixar aberto no livro de 2 Crônicas, capítulo 1. Então nós vamos aqui falar da sabedoria de Salomão. Aí talvez você vai dizer, mas Salomão não teve sabedoria, mas olha o que ele fez. Não, eu não estou aqui para olhar o que ele fez no final. Nós precisamos entender, né, que se Salomão recebeu sabedoria de Deus, lá em Provérbios, capítulo 8, o que está escrito? Prefiram a minha instrução do que a prata e o ouro. Então, quem somos nós, né? Quem sou eu para poder falar de Salomão? Um homem com tantas coisas a qual ele fez, né? Eu vou olhar só os erros, eu vou olhar só o que aconteceu. Não, a Bíblia diz o que? Analisa tudo e retém o que é bom. Analisa tudo e extrai aquilo que é bom. Se os nossos olhos forem maus, né? Tudo vai estar em trevas, né? E ficou exposto na palavra que todos, né? Todos, só Jesus que não cometeu pecado. Davi pecou, todos pecaram. Isso para mostrar o quê? Que nós somos falhos, nós somos carne. E nós temos uma escolha, ainda que você peque, se você escolhe... Pai Senhor, Renata, bom dia. Se você escolhe caminhar com o Senhor te restaura, Ele refaz você. É escolha, né? Mas o final de Salomão, não. Eu quero ver o que Deus falou com Salomão. Não o que Salomão fez depois, mas o que Deus falou com ele no início. É isso que realmente importa, né? E a palavra de Deus vai dizer, né? 2 Crônicas, capítulo 1. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso.
Salomão falou a todo o povo de Israel, os líderes de 1000, de 100, os juízes, todos os líderes de Israel e os chefes de famílias. Depois o rei foi com toda a assembleia ao lugar sagrado, no alto de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Ó, não é pouca coisa não, né? Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat Jearim para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de Ur fizera, estava em Gibeon, em frente ao tabernáculo do Senhor. Olha que coisa maravilhosa acontece agora. Ali, né? Ali Salomão e a assembleia consultaram ao Senhor. O que ele fez? Aquilo que a gente não pode deixar de fazer. Foi consultar o Senhor. Consultaram ao Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Gente, que coisa maravilhosa, né? Davi, né? Ele deu instruções a Salomão antes de partir, né? E ele seguiu aqui, ó. Nós vemos que ele prosseguiu. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Se Deus chegasse hoje para você e falasse: peça o que quiser, é o que você ia pedir. Não é para responder, não. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua presença a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação. Olha que coisa linda. Senhor, me dá sabedoria para governar o teu povo. O rei não falou que o povo era dele. Me dá sabedoria e conhecimento para governar o teu povo. Olha que coisa mais linda, né? Ele colocou-se no lugar dele e colocou Deus no lugar dele. E ele fala: para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Né? Então, Deus vem assumir o controle porque o povo é teu. Me dá sabedoria. O povo é do Senhor, né? E ele fala que Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do seu coração e você não pediu riquezas, vamos vendo, hein? Você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos teus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual eu fiz rei, você receberá o que pediu. Mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Gente, olha que coisa maravilhosa, né? Eu acredito que tinha gente esperando para chegar nesse texto falar de sabedoria de Salomão, né? Quando fala sabedoria, já lembro de Salomão. Quando ele pede, ele não pediu nada para ele. Ele pediu ao Senhor sabedoria e conhecimento para cumprir algo que era da vontade de Deus. Quando você usa, né, coloca em primeiro, ele não havia recebido ainda a sabedoria que ele tinha, né? Por isso pedi, Tatiana, por isso Deus pede para examinarmos a nós mesmos. É isso, Tatiana. De forma simples e muito profunda, Deus tem te usado sua vida para nos falar que é tempo de qualidade com Deus, gera sabedoria, e sabedoria gera ou nos faz exercer governo. Rafael, Pai Senhor, Jesus vai abençoar a sua vida e a minha pela misericórdia que estou aqui, que é só pela misericórdia. Jesus, ele caminha conosco, né? Porque é só Ele para conseguir trazer a palavra e Ele é o Espírito que traduz. Não tem nada meu aqui. Nada. Não tem nada. Meu aqui só tem um corpo e é o Espírito Santo que governa e lidera essa live e tudo na minha vida. E quando Ele pede sabedoria para governar aquilo que é de Deus, o que isso quer dizer? Lá atrás eu disse que a sabedoria, ela exerce governo, né? Ela sobre a vida de uma pessoa, querendo ou não, mais dia menos dia, vai exercer governo e vai exercer o que? Domínio sobre várias situações. Então ele fala: como que eu vou liderar trazendo para nossa linguagem, esse grande povo do Senhor? Ele não viu o povo como sendo dele, ele não viu que ele herdou um reino, mas ele viu que ele herdou algo que Deus tinha usado de grande misericórdia e amor com o Pai. Né? O pai, por muitos bens que o pai tivesse, né? Vou ver se amanhã dá tempo de ler sobre como Davi passa o reinado para o filho. Então nós sabemos que não é um reinado de dinheiro, disso e daquilo que o pai estava passando. Ele estava entregando em primeiro lugar o quê? Ele estava entregando aquilo que ele recebeu do Senhor. E quando nós vemos Salomão querendo que Deus usasse de benevolência com ele, assim da forma que ele usou com o pai,
nossa, nós entendemos que esse homem entendeu tudo ali. Quando você coloca o seu propósito na frente do propósito de Deus, você fica rodando em círculos para Deus te abençoar em várias situações e você não alcança a vitória por causa disso. Quando você põe o seu propósito, o seu trabalho, a sua vontade, até a sua família. Eu amo a minha família, eu amo a minha casa, mas eu não consigo pegar o meu tempo, que é do meu Senhor, e eu ficar ali com o meu marido, ficar ali com as minhas filhas. Não, eu não consigo, porque eu tenho um amor maior que esse. Eu tenho um amor maior que o amor da minha família. Eu tenho um amor maior, que é o meu Jesus, o meu Salvador. É Ele que te encontra nos dias de dificuldade. É Ele que traz a sua essência, aquilo que vai dar liga na massa, na obra. É Ele que conduz você num caminho de águas tranquilas. Então, muitas vezes, eu preciso passar tempo com fulano, eu preciso passar tempo com ciclano, mas eu preciso passar tempo com o meu Deus. Porque se eu não tiver um prazer em estar com Ele agora, como que eu vou querer estar na eternidade? Na eternidade, para sempre, com quem eu não tenho intimidade aqui. Se eu não tiver intimidade com Ele aqui, qual a esperança de eu estar com Ele? Assentado nas bodas do Cordeiro, querendo ser salvo. Você não precisa querer ser salvo só para correr, escapar do inferno. Não, não é assim. Deus deseja que você esteja, que eu esteja nesse banquete, mas por Ele, por amor a Ele, não por medo do fogo do inferno. Nunca foi sobre nós, é sempre sobre Ele, né? E quando esse rei entende que o reinado não é dele e o povo é de Deus, ele não pediu nada para ele. Ele não pediu que os inimigos morressem, né? Ele não pediu nada disso, ele não pediu vida longa ao rei, não! Ele pediu que Deus desse sabedoria e conhecimento. E Deus fez o quê? Nunca, nem houve, nem haverá um rei tão sábio quanto a você. Mas já que você pediu algo para fazer para mim, eu vou entregar o que você pediu e eu vou te dar riquezas também. Olha só. Então a Bíblia diz o quê? Primeiro, né, nós vamos encerrar por aqui, porque já falamos 1 quilo hoje, né? 1 quilo hoje já. Em primeiro lugar, o reino de Deus. E vem a sabedoria, vem o direcionamento, vem a mudança, vem a libertação. Tem pessoas que pedem oração e falam, eu preciso que você ore porque eu preciso que minha casa seja liberta, minha família seja liberta. Sim, né? Nós precisamos, né? A gente precisa disso. Mas se você colocar a sua vida diante de Deus, se você colocar a sua casa diante de Deus, se a sua vida for servir o Senhor e o seu maior amor for Jesus, mais dia menos dia vai cumprir em toda a sua casa. Esse amor ele vai ser tão extenso que vai cumprir na sua família. Mais dia menos dia vai acontecer. Se você colocar tudo diante de Deus, os sonhos que você tem, mais dia menos dia vai cumprir. Às vezes não vai vir no seu tempo na hora que você quer, mas vai vir. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Amém? Nós vamos estar encerrando agora. Nós vamos colocar diante do Senhor a nossa vida, a nossa casa. Então a presença de Deus muito forte aqui, né? Eu consigo sentir a presença de Deus de maneira, eu falo que palpável, né? Então quando você, a Dani está falando aqui pela sinceridade do coração de Salomão, sim, né? Sim. E quando você reconhece Deus em todos os seus caminhos, você precisa de Deus hoje para quê? Para dominar uma situação na sua vida que você quer, ou você precisa de Deus para você ter um contato com Ele, com o Pai, para você ter intimidade com o Senhor, para você ser íntimo dele a ponto de não conseguir ficar mais longe. Você tem que sentir saudade do lugar secreto de oração. Você tem que sentir saudade a ponto de, se você passar um dia, você ficar desesperado para chegar ao seu horário de oração, o seu tempo de oração, o seu tempo de busca. Nós temos que estar desesperados pela presença do Senhor. Não desesperado por conseguir vaga, por conseguir uma venda, né? Eu trabalho com isso, né? Quem trabalha com vendas, ele fica tão feliz quando vê uma notificação de vendas, mas realmente isso não faz sentido se não for a presença do Senhor. O Senhor tem trabalhado, o Senhor trabalha por mim. Esses dias eu falei, eu vou testemunhar que eu estava aqui organizando a minha casa e de repente eu tô lá, falei, ai Senhor, que venda é essa? O Senhor falou assim, você coloca na minha mão, você faz para mim e sou eu que pelejo por você.
Então a gente fica correndo atrás. Ai, eu quero melhorar o financeiro. Ai, Senhor, as coisas estão apertadas. Teme o Senhor, ama o Senhor. Se esvazie de si mesmo. Vê o que está sobrando, que não é para estar aí dentro do seu coração. Vê o que está demais. Vê o que está sobrando. Vê o que não é de Deus. Ah, Rose, você não se envergonha de chorar na live. Eu não me envergonho de sentir a presença do meu Deus. Porque o nosso Deus, Ele nos coloca onde Ele quiser e Ele nos tira de onde Ele quiser. Antes da live tem uma pessoa, tem toda uma vida com o Senhor, né? E eu não posso chegar aqui, montar um personagem, montar uma história para parecer bonito. Já tem muita gente fazendo isso. Nós temos que fazer o certo, fazer em tempo e fora de tempo. Deus quer você na presença, caminhando na presença. Isso é o mais importante. Não é o que você vai adquirir, o que eu vou adquirir. O que você vai adquirir vai ser de acordo com aquilo que você tem dado para Ele. Às vezes você está contando tempo para receber algo, para uma porta abrir. O segredo é ter-me o Senhor e todos os teus caminhos. Anda com o Senhor. Anda com Ele. É só andar com Ele. E Ele vai fazer o quê? Agrada-te do Senhor. E Ele considerar o desejo do teu coração. É sobre profundidade com Deus. É sobre profundidade no extremo com o Senhor. Nunca foi sobre mim, nunca é sobre você. Sim, tá forte, Mabel, muito. Por quê? Porque não é sobre nós, é sobre o que Ele é. E eu não choro, eu choro porque eu quero. Não, é porque eu sinto. Às vezes você consegue sentir a presença do Senhor em tempos e você fala assim, Senhor, o Senhor está se manifestando aqui. E Ele tem o controle, Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Deixa o Senhor fazer na sua vida o que Ele quiser. Porque você não vai precisar correr atrás de nada. Tem coisas que você deseja. Tem pessoas que oram, né, pela minha vida e falam, eu desejo tanto que você alcance isso. Mabel é uma delas. Né? Mabel é uma delas. Né? Elisete. Que mistério glorioso é ver a intimidade e sensibilidade que o Senhor tem te dado na palavra. Pela misericórdia, né, meu irmão? Isso é lindo demais. É louvado seja o nome do Senhor. Mabel, Elisete, as pessoas são intercessoras, né? As Josi, as meninas. Só que assim, tem coisas que eu preciso, sim. Né? Eu preciso. Às vezes você olha e fala, Senhor, tem gente que fala, nossa, você podia bater uma live na sua casa. Sim, mas gente, Ele vai fazer. Eu não preciso estar correndo atrás de coisas, esquecendo que Ele é Deus. Eu não posso inverter os papéis. Busque em primeiro lugar o reino e as demais coisas elas serão acrescentadas. Quando o reino de Deus é priorizado, nunca vi o que um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Eu tenho certeza que se você amar o Senhor, a sua descendência não vai mendigar o pão e nem a minha. Se Ele for prioridade, os seus descendentes não vão mendigar o pão. Porque Deus, Ele cumpre a sua palavra. Quem não cumpre somos nós. E eu recebo, Tatiana, essa palavra, em nome de Jesus. Nós vamos encerrar, né? Difícil encerrar hoje, é 8h02, né? Vamos encerrar. Vamos agradecer o Senhor, né? Vamos orar e vamos entregar diante de Deus, né? O dia de hoje, você vai ter um dia extraordinário. Você vai ter um dia de respostas. Você vai ter um dia extraordinário na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu deposito diante de Ti a vida dos meus irmãos, Pai, que estão na live, Senhor, no TikTok, que estão, Senhor, Pai, na live no Instagram, que vão passar, Senhor, ó Deus, após este horário, que vão receber, nem que seja, Pai, 10 minutos, 1 minuto, Deus, quanto tempo eles ficarem, que o Senhor Jesus venha os alcançar, que o Senhor Jesus venha ministrar o coração, Pai, do Teu povo. Senhor, é o povo do Senhor. Aqueles que o Senhor trouxe, traz, Pai. As pessoas que abrem são o povo do Senhor. Que o Senhor venha, Pai, colocar as Tuas mãos. Enviar, Senhor, a Tua força. Enviar o Teu refrigério no coração. Trazer portas abertas, revestimento de poder. Trazer sabedoria que vem do alto. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus. Abrir portas escondidas, tesouros escondidos. Coisas que só o Senhor sabe onde estão. Portas ocultas que já foram preparadas, mas ainda não acessamos.
possamos, que nós venhamos acessar pelo poder do Senhor, mas e que nada disso venha tomar o teu lugar, Pai, na nossa vida. Assim nós encerramos, Senhor, essa live, conduzida pelo Espírito Santo, e pedimos que a graça do Senhor, o teu amor, Senhor, Pai, imensurável, venha estar conosco durante todo esse dia e nos dias, Senhor, seguintes, em nome de Jesus. Amém? A paz, Senhor. Que o Senhor te dê um bom dia, que Ele cumpra a sua palavra sobre a sua vida, né? Hoje eu não consegui entrar mais cedo. Tem dia que acontece algo que é só Deus, você tem que estar em oração. É uma batalha essa live, né? O Senhor sabe que é uma batalha. O Café com Palavra é um presente de Deus para minha vida. E eu louvo a Deus, né? Pela oportunidade de estar aqui com vocês, aprendendo junto, vendo os testemunhos e a gente passar esse tempo, né? Então, Deus abençoa e assim, se o Senhor permitir, amanhã nós estaremos aqui. E eu queria dar um aviso, na sexta-feira à noite, né, eu recebi um convite da página Oração Frutífera, né, eu vou estar em live com eles, né, é uma live de testemunho, a página me convidou, são pessoas tremendas, eles fazem live de oração, você pode deixar seu nome na oração lá, às 5 da manhã, é a página Oração Frutífera, são pessoas assim, abençoadíssimas que estão ali, né, dando estudo e fazendo oração. E eu vou estar em live com eles na sexta-feira à noite, às 8 da noite, né? E quem puder participar já vai separando seu horário, porque vai ser uma bênção, né? É uma live de testemunho, o Senhor, né, pela misericórdia, né, através da página, o Senhor me convidou. Então, né, o Senhor falou, né, quem coloca a mão no arado não é digno de olhar para trás, né? É a primeira de muitas. Tá vindo algo aí pra sexta-feira à noite, né? Do dia do acidente, que eu não pude, que eu falo acidente, assim, eu não consegui fazer a live pela manhã. Pensei que é porque eu não podia, não era Deus mudando algumas coisas, o Senhor tá me dando direcionamento e nós estamos com algo aí pra fazer a sexta-feira, né? E em nome de Jesus, né? Amanhã nós estaremos aqui. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família e tudo que você tem, que as bênçãos do Senhor te alcancem no nome de Jesus. Fica com Deus e muito obrigada. A paz do Senhor Jesus.